Hoje eu vou fazer um paralelo dos acontecimentos para nós entendermos como e por que começou a perseguição de Saulo aos cristãos. De acordo com historiadores, Saulo de Tarso era mais novo que Jesus e foi enviado para Jerusalém por volta dos seus 15 anos de idade para estudar com Gamaliel, um renomado e respeitado fariseu dessa época. Mas antes disso, uma criança de apenas 12 anos, sem estudo algum, filho de um simples carpinteiro, já tinha impactado os rabinos de Jerusalém, falando com propriedade e sabedoria sobre as leis e princípios da Torá. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 42, 46 e 47, nos afirmam isso dizendo que, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Enquanto Saulo de Tarso se fortalecia intelectualmente em Jerusalém, centro cultural e teológico da época, a cerca de 150 quilômetros dali, em uma cidade chamada Nazaré, essa criança, que já tinha impactado os doutores de Jerusalém, o próprio Deus encarnado, crescia anonimamente em sabedoria, estatura e graça, sendo treinado para se tornar um simples carpinteiro, como nos relata Marcos 6, 3a. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Ao mesmo tempo, João Batista, que era primo de Jesus, atuava como um arauto, exortando o povo ao arrependimento, para que os corações estivessem preparados para receber o Messias que já habitava entre eles, vivendo humildemente, sem usurpar ser igual a Deus, como nos relata Marcos 1, versos 4 e 7, e em Filipenses 2, 6. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, o que ninguém esperava aconteceu. Aos 30 anos de idade, depois de ir ao Jordão e ser batizado por João Batista, o carpinteiro inicia seu ministério como o Rabino de Nazaré. Lucas diz no capítulo 3, versos 21 a 23, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. E Lucas segue dizendo, no capítulo 7, 17, que a fama de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por todos os arredores. Ou seja, Jesus chama a atenção porque ele pregava e orava com tanto poder e autoridade que os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados e até os mortos ressuscitavam. Isso despertou a inveja e a competitividade dos líderes religiosos, porque é isso que acontece quando alguém se destaca. Infelizmente, até
no meio religioso, dentro da própria igreja, ao invés de elogios e incentivos, essas pessoas sofrem perseguição em forma de críticas e desprezo. Jesus começa a ser vigiado e perseguido pelos escribas e fariseus, que, persuadindo um dos seus discípulos, o prenderam, o acusando de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. E por isso é levado ao pretório romano, onde Pôncio Pilatos, com o apoio do povo e dos sacerdotes, o condena à morte e morte de cruz. João 19, 15, 16 diz: eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Para alívio do sinédrio judaico, Jesus é executado e sepultado. Mas esse alívio durou apenas 2 dias, porque ao terceiro dia ele venceu a morte, ressuscitou e esteve preparando os discípulos por mais 40 dias, como Lucas nos relata em Atos 1, 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois que Jesus ascendeu aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e esse impacto sobrenatural os revestiu de poder, intrepidez e autoridade para pregarem as boas novas. Como Lucas nos relata em Atos 2, versos 3 e 4. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E o verso 41 nos diz que milhares se converteram. Então, o que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E nos versos 42 e 43 diz que essas pessoas se uniram em fé, amor e força, formando as primeiras igrejas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esse manifestar da glória de Deus provocou uma revolução jamais vista na história da humanidade, produzindo repentinamente uma grande mudança política e social, o que reacendeu a ira do sinédrio judaico. E foi nesse momento que Saulo de Tarso se levanta, como o braço de ferro dos fariseus, escribas e doutores da lei, para perseguir de forma implacável, impiedosa e cruel a igreja do Senhor Jesus. Vejam que Jesus, João Batista e Paulo nasceram mais ou menos na mesma época. E apesar de terem crescido em diferentes cidades, com diferentes ambientes sociais, econômicos e culturais, eles amavam e serviam ao mesmo Deus, mas com contextos distintos e missões determinadas pelos planos do Altíssimo. O Senhor já escreveu a nossa história, nada lhe é encoberto e seus planos são perfeitos. Então, quando a gente venha a se sentir oprimido, desanimado, que nós venhamos lembrar que tudo no seu devido tempo se encaixa. A vida é como um quebra-cabeças, que hoje não tem sentido nenhum,
mas amanhã se torna um quadro com uma linda paisagem que pode até ser emoldurado e colocado na sua parede. Vamos esperar firmemente e confiantemente no Senhor, porque Ele proverá. Vamos orar. Senhor, nós queremos continuar aprendendo com a história e te agradecendo por seu sacrifício na cruz do Calvário por nossas vidas. Queremos também te agradecer pelo sangue dos mártires, lembrando e orando por nossos irmãos que continuam sendo perseguidos nos 4 cantos desse planeta. Derrama do teu sobrenatural sobre a igreja perseguida, suprindo suas necessidades e carências, convertendo seus perseguidores, como tu fizestes com Saulo, e os renovando em fé e esperança a cada amanhecer. Manifesta também a sua glória, Senhor, dentro dos nossos lares, avivando os nossos corações. Começa um avivamento, Senhor, dentro dos nossos lares. Nós necessitamos de ver os teus milagres. Nós necessitamos de sermos fortalecidos em fé, renovados em esperança também a cada amanhecer. Para que nós venhamos ter a certeza de que os teus planos a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por isso, nos ensina a te desejar acima de todas as coisas, a depender de ti, buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, na certeza de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Em meio à desesperança, seja o nosso consolador, mesmo que o choro venha ao anoitecer, não nos deixe desesperar, mas nos renove as forças para que nós possamos prosseguir confiantemente de que a alegria virá ao amanhecer, porque uma nova fase tu tens já determinada para as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, nos ajuda a não querermos escrever a nossa própria história, mas desejarmos ardentemente vivermos a história que tu mesmo já escreveu para nós. Nos ajuda. Nos ajuda, nós te clamamos, nos ajuda, Jesus. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe negar o teu nome, não nos deixe retroceder, porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas nos faz avançar na autoridade do teu nome até o dia do encontro contigo na eternidade. Por isso nós oramos em o nome de Jesus, o nosso baluarte, o Deus forte em quem nós confiamos, o nosso socorro bem presente, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador, desde agora e para todos sempre. Amém.